Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 7 de abril de 2025, quinta semana da Quaresma, segunda-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São João Batista de La Salle, patrono universal dos educadores, nascido em 30 de abril de 1651, na França. Deus quis que La Salle fosse o primogênito de uma nobre família de 10 filhos. Recebeu como testemunho dos pais uma formação cristã desde cedo. Que importante, né? A família, os pais, educando os filhos em Cristo para servir à humanidade. Depois de um tempo trabalhando na educação dos jovens, percebe que o ensino oferecido pelos professores não é o suficiente por conta de um certo despreparo e falta de qualificação. Decide então chamar os professores e ir morar com eles, a fim de garantir uma melhor formação de todas as áreas. Posteriormente, funda a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que encontra inicialmente forte oposição por parte do clero da época, que não aceitava a formação de um novo modo de vida religiosa. Senhor Jesus, São João Batista de La Salle ousou seguir a inspiração e recebeu de Deus, iniciando uma nova congregação religiosa. Que cada pessoa que vier a ler este detalhe, né, do santo de hoje, obedeça também à direção que o Senhor dá em seu coração. Amém. Então vamos ver na leitura de hoje, primeiro, o julgamento de uma jovem no tempo de Daniel. A jovem chamava-se Susana. Então aqui nós vamos ver que a lei desse mundo persegue e tenta julgar com uma justiça completamente corrompida aqueles que, de certa forma, atrapalham os seus objetivos. Mas em contrapartida, no Salmo 22, fala que aquele cristão, aquele que aceita Jesus, mesmo que ele passe pelo vale tenebroso, uma perseguição muito grande, nenhum mal ele temerá, pois o Senhor está contigo, está conosco. E também no Santo Evangelho de hoje. Vamos ver que as autoridades questionam a autoridade de Jesus. E Jesus chega a falar, ungido no Espírito Santo: Eu sou a luz do mundo. Então, portanto, o convite da liturgia de hoje é que nós não sigamos nas trevas, já que Jesus é a luz. A luz não é o homem, como no iluminismo sugere. A luz é Cristo Jesus. Ouçamos com atenção a santa palavra de hoje. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou a Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em alta voz: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que esses maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel! Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós, e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Manteve os dois separados longe um do outro, e eu os julgarei.
Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Havias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os vistes abraçados? Ele respondeu: é sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentistes com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore a surpreendestes juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentisses com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então:
onde está o teu pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem o meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E no evangelho de hoje, Jesus fala no templo, do lado do tesouro do templo, ou seja, numa parte muito importante do templo. Jesus disse aos fariseus, a todos que estavam lá: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aí, vamos pegar agora século XI, do nosso tempo, onde começa a filosofia do iluminismo, por exemplo, onde coloca a luz do mundo na razão humana. Então, a luz do mundo, ou seja, a idade das trevas é chamada a idade da cristandade, do século IV é, ao século XI, a idade das trevas. Não, que isso? Por que das trevas? Porque na visão do mundo, quem dirigia o mundo naquela época era a igreja, a cristandade. Agora não, século XI em diante, até os dias de hoje, quem dirige o mundo é a mente humana, é a razão humana, o iluminismo. O homem ilumina o seu caminho. E olha que Jesus fala sobre luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Se você percebe que é ao contrário, não tem essa de sair da idade das trevas e agora estou na luz. Não. Quem sai da luz, quem sai de Jesus, anda nas trevas. O que traz as trevas? Injustiça, desigualdade, libertinagem, toda anarquia política, todo o desprezo do ser humano. Isso são trevas. Uso de drogas, uso do sexo de forma completamente agressiva à pessoa humana, a sexualidade do homem e da mulher, completamente pervertida pelo prazer, mero prazer, puro prazer. Agora imagine essa educação das trevas sendo ensinada em nossas escolas. É isso que está acontecendo. O nosso santo de hoje, o São João Batista de La Salle, também percebeu isso. É século XVII na França. Olha, século XI começa essa filosofia iluminista que traz ao homem esse desprezo com a religião. Século XVII na França, São João Batista de La Salle percebe que na escola tem que ser a fonte de educação da razão humana em busca da luz, né? Então, onde não tem Jesus, tem trevas. Então, ele forma a congregação dos irmãos das escolas cristãs. Nós sabemos, está escrito na história do santo, até dentro da igreja ele sofre perseguição em função dessa escolha de educar as crianças logo no seu início das suas idades, né, na adolescência, para a vida cristã responsável. Mas ele segue o seu ímpeto no seu coração, porque atender a palavra de Deus, atender a Deus acima de tudo. Então, mesmo com essa divisão, com essa perseguição, ele mantém o projeto de Deus. Olha o que acontece na primeira leitura de hoje. Daniel é um jovem, mas vê a Susana, uma outra jovem, sendo perseguida. A lei em Deuteronômio 16 deixa bem claro: aquele que, na prática da justiça, condena um justo com mentira e se associa a outra pessoa, porque o testemunho de duas pessoas era válida, ele comete um pecado abominável. Então ele será sentenciado da mesma forma que ele sentenciou. E aconteceu exatamente isso. Daniel consegue provar que aqueles dois anciãos estavam mentindo sobre a moça, né? Na verdade, eles tentaram abusar da moça no jardim, tentaram estrupá-la mesmo, tentaram contra a sua santidade e virgindade.
como ela não cedeu, os dois se uniram numa mentira para condenar aquela pessoa. Então, o mesmo peso, né, que era o apedrejamento, eles sofreram. Por quê? Eles mentiram. Em Provérbio 17 também fala que aquele que condena o justo comete um pecado abominável, detestável, né, diante de Deus. Então, o peso da justiça para aquele que mente também na Bíblia e condena um justo, ele é pesado. Então nós vimos aí como que Deus interviu na vida da Susana, deslocando um jovem, um rapaz, Daniel, para protegê-la. É isso que nos fala o Salmo 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, mesmo que as injustiças estejam ao meu redor, nenhum mal eu temerei, pois o Senhor está comigo. É assim então que Jesus nos fala, né? Porque veja que Jesus fala, não é o testemunho de duas pessoas que é válido, pois eu dou testemunho de eu mesmo e do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que o condenam, aqueles que já tramam a sua morte, não aceitam este testemunho, porque ele fala, mas cadê seu pai? Onde está seu pai? Ora, né? Jesus então lhes responde, vós não conheceis nem a mim, e nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Então, eles não conhecem a mim. Eu sou fruto da palavra, eu sou fruto das profecias, das escrituras, e vocês não me conhecem. E, no entanto, vocês que são a religião deste tempo, vocês que são os doutores, vocês que conduzem o meu povo, o povo do Pai, né, para a salvação, para a libertação, vocês não me conhecem, porque vivem nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Ele fala dele, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo estava ali pregando no templo, mas eu não conheço e pratico injustiça. Vocês não me conheceis e nem conheceis o meu Pai, né? Por isso pratico injustiça. Porque se me conhecesse o Pai, tudo seria mudado. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. Mas por que perto da sala do tesouro e por que exatamente naquela localização? Porque a liderança judaica daquele tempo de Jesus estava mais preocupado com o tesouro, muito mais preocupado com o fluxo de poder que gerava em função do templo, do que aceitar a pessoa de Jesus, o Messias, o libertador, do que aceitar a justiça, a luz do mundo. E ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Mas chegaria a hora em que Jesus manifestaria essa luz sobre a igreja, soprasse sobre a igreja, após o seu sacrifício de cruz e após a sua ressurreição, que em Pentecoste incendeia essa luz na igreja, para que a igreja possa ainda até os fins dos séculos anunciar a luz que é Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia e explicar melhor o que a liturgia do dia quer dizer, o que a igreja quer passar para nós. Em meio às trevas, tenha confiança. Em meio às perseguições, tenha confiança. A luz é Jesus. Aquele que está com Jesus anda na luz. Então, por isso, esse apelo da igreja para que não aceitemos as trevas como condição de vida, porque a vida está em Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.